Nono, continuando então a nossa aula sobre o populismo no Brasil. Na aula anterior, nós vimos o governo do General Dutra e também do Getúlio Vargas, terminando então com o suicídio do Getúlio Vargas, que gerou uma comoção muito forte na população, principalmente a população mais pobre, e acabou enfraquecendo bastante a oposição. Mas o fato do Getúlio Vargas ter suicidado não fez com que as coisas parassem de acontecer. Então agora nós vamos ver os momentos que ocorreram após o suicídio de Vargas e também o governo de Juscelino Kubitschek. Então vamos lá. Bem, o mandato de Vargas terminaria em 55. Porém, como nós vimos na aula anterior, ele se suicidou alguns meses antes de encerrar o seu mandato. Como mandava a Constituição, quando o presidente, o titular, é ausente, seja lá qual for o motivo, assume o vice. O vice do Getúlio Vargas era o Café Filho, que vai assumir então o governo. O governo dele vai ter uma predominância dos membros da União Democrática Nacional, que vocês se lembram bem da última aula, era aquele grupo que formou oposição, inclusive, ao governo do Getúlio Vargas, que defendia uma economia neoliberal e um alinhamento maior com os Estados Unidos. E é justamente isso que o Café Filho vai fazer. Então, vai tomar medidas neoliberais e vai se alinhar ainda mais com os Estados Unidos. Se o Getúlio tinha um alinhamento com os Estados Unidos mais moderado, o Café Filho vai ter um alinhamento maior. Vai propor uma política de controle da inflação, ou seja, tentar impedir o crescimento exagerado dos preços dos produtos, e para isso ele vai conter o salário. Qual é o raciocínio aqui? Quando as pessoas recebem mais, elas gastam mais. Ao gastar mais, ou seja, procurando mais produto, a tendência é que o preço das coisas subam ainda mais, o que gera inflação. Então o caminho que ele encontrou era fazer contenção de salário. Quando você contém o salário, as pessoas deixam de comprar, o que faz com que a procura para os produtos diminua e aí, consequentemente, diminua também os preços. Claro que a inflação que era gerada naquele momento não era necessariamente uma inflação gerada por isso, pelo consumo, pela compra dos produtos. Mas, enfim, essa foi a medida que ele tomou. Toda medida que vai mexer no salário dos trabalhadores, claro que vai gerar insatisfação. Então, os trabalhadores ficaram bastante insatisfeitos com o Café Filho. E aí vai favorecer um candidato da oposição ao UDN. Em 55 nós tivemos outras eleições e aí quem vai ganhar as eleições vai ser então o governador de Minas Gerais, o Juscelino Kubitschek de Oliveira, também conhecido como JK. Ele era do Partido Social Democrático, o PSD, e o seu vice-presidente era o João Goulart, que nós já vimos anteriormente. Ele foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, aquele que propôs um aumento de 100% do salário. Ele vai ser o vice do Juscelino pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Bem, o governo do Juscelino foi de 56 a 61, né, 5 anos. E durante a sua campanha, quando ele estava nas eleições, o slogan da sua campanha era 50 anos em 5. Isso ficou muito famoso. O que ele queria dizer com isso? É gerar 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Claro que era uma proposta que era algo bastante audacioso, muito difícil. E para tentar atingir esse objetivo, ele elaborou o chamado Plano de Metas, que basicamente tinha aquilo que praticamente todo governo apresentaria, tendo suas prioridades de investimento, a saúde, a educação, a industrialização de base, que eu já expliquei para vocês na aula anterior o que é, também de transportes e energia, que são essenciais para o desenvolvimento. Então, basicamente, continuar aquilo que o Getúlio Vargas já havia feito no governo anterior. E agora, a proposta mais audaciosa dele era a construção de uma nova capital para o Brasil. Lembrando que até este momento a capital do Brasil era a cidade do Rio de Janeiro, já era há muito tempo. Mas a proposta então era se construir uma nova capital, a construção de Brasília, que é a nossa atual capital. Sem dúvida o projeto mais audacioso, porque veja, gente, não era só construir prédios públicos, construir lá a sede do governo, construir o prédio lá do Congresso, construir o prédio do Supremo, não era só isso, é construir literalmente uma cidade inteira,
programar uma cidade inteira. Então, era um projeto bastante audacioso, embora não tenha sido ideia do Juscelino construir uma nova capital no centro do Brasil. Essa ideia já era bastante antiga, inclusive ela era desde a época do Império. Mas na Constituição de 1891 a gente já tem essa ideia lá na Constituição, na própria lei já tinha essa ideia de fazer uma capital no centro do Brasil. Então Brasília vai ser erguida lá na região central, de 57 a 60, é o tempo da construção, um tempo até recorde, um tempo muito curto para construir uma cidade. E a ideia de se construir Brasília lá na região central do Brasil é fazer uma maior integração do centro-oeste com o restante do Brasil. Vejam, desde o princípio da colonização portuguesa no Brasil, as principais cidades e a população sempre se concentrou no litoral do Brasil e, claro, no interior do Brasil, mais próximo ao litoral ainda. As regiões centro-oeste e norte sempre ficou bastante distante e com uma população muito baixa, uma população muito pequena. Com a construção de Brasília na região central, facilitaria, então, uma integração maior dessas regiões mais distantes com o local onde a maior parte da população está concentrada e incentivar pessoas mudar para esses lugares para buscar melhores condições de vida e, consequentemente, vai fazer com que surjam novas cidades, que a população cresça naquela região. E também uma ideia de ajudar no mercado interno, na facilitação no transporte de mercadorias de uma região para outra. Bem, construir uma cidade, como eu disse, não é uma tarefa fácil e também não é de graça, vai ter um alto custo. E claro que nós estávamos numa crise econômica, dinheiro aqui mesmo não tinha suficiente. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer empréstimos com estrangeiros. Vai elevar a nossa dívida externa, porque já estava numa situação complicada, ainda vai pegar mais dinheiro de fora e essa crise vai se agravar ainda mais. O Juscelino vai solicitar novos empréstimos aos Estados Unidos e aí os Estados Unidos vai condicionar a liberação do dinheiro ao Fundo Monetário Internacional. O que é esse Fundo Monetário Internacional? É um órgão que países mais ricos colocam dinheiro neste fundo, então vários países vão colocar dinheiro lá, e esse dinheiro ele serve para ser emprestado para países que estão em desenvolvimento, como era o caso do Brasil. O Brasil precisava de dinheiro para criar suas indústrias, para fazer como, por exemplo, a capital. Então, o Brasil, ao invés de pegar com um país diretamente, ele pegava com esse órgão chamado Fundo Monetário Internacional. Por que os países preferiam deixar o dinheiro no Fundo Monetário Internacional e forçar os países a buscar deste órgão e não diretamente com ele? Porque o FMI ele só faz empréstimo se os países que estão pegando dinheiro emprestado aceitar cumprir algumas regras. Então, basicamente, esses países passam a ser obrigados a seguir algumas regras impostas pelo FMI. Então, para o FMI emprestar o dinheiro para o Brasil tinha que se comprometer a fazer um controle de inflação. O problema, gente, é que uma das coisas mais difíceis de ser resolvida na economia, nesta macroeconomia, numa grande economia envolvendo um país inteiro, é justamente o controle da inflação. Porque, para se controlar a inflação, normalmente exige medidas que são impopulares, exige fazer cortes, que são medidas impopulares, que desagradam o eleitor. E nem sempre ela pode resolver. Então, às vezes, eles tomam uma medida que é ruim, que prejudica a população, economicamente é impopular e ainda assim não funciona. E aí eles têm que tomar novas medidas que são mais impopulares ainda e correndo o risco de não funcionar. Então, para um governante, tomar medidas impopulares é bastante complicada. E aí o Juscelino sabe que para pegar o dinheiro ele teria que aceitar, então, fazer essas medidas impopulares. Mas para não se desgastar com a população, não desgastar a sua imagem, ele, numa atitude teatral, vai falar que rompeu com a FMI. Então, vai falar, não, nós não vamos obedecer às regras do FMI, o dinheiro já está aqui e tal. Só que na prática obedecia às regras do FMI, pagava lá a dívida e
tomava as medidas impopulares exigidas pelo fundo. Porque se não cumprir essas medidas, no futuro, quando fosse necessário contrair um novo empréstimo, claro que o Fundo Monetário não ia fazer o novo empréstimo. Apesar de tudo, o governo do Juscelino foi um governo de estabilidade política, foi um governo de poucos conflitos, mas por outro lado deixou como herança uma grande crise econômica, e essa crise vai se arrastar por muito tempo. E vai demorar muitas décadas para que o Brasil conseguisse terminar de pagar suas dívidas com órgãos estrangeiros, pagar sua dívida, sua crise externa, certo? Bem, nós vamos encerrar então esse governo Juscelino. Na próxima aula nós vamos ver o governo do Jânio Quadros e do João Goulart.